Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos falar sobre peso. Esse termo peso ele é usado de uma forma muito errada no dia a dia. Geralmente as pessoas vão à farmácia e quando sobem na balança, elas dizem que mediram o seu peso. Mas na verdade aquilo que você mede na balança é a sua massa, que é a quantidade de matéria que um corpo tem. O peso, como a gente diz, ele é uma força. É a força com que a Terra atrai os objetos que estão próximos dela. Os objetos que estão próximos da Terra. E esse peso, ele é uma força, né? É a força de atração com que a Terra atrai os corpos que estão próximos dela. Como ele é uma força, ele é uma grandeza vetorial, que tem módulo, tem direção e tem sentido. Então imagine o seguinte, que aqui você tem a Terra, certo? Esse desenho representa a Terra. E aqui, na superfície da Terra, você coloca um caixote aqui, certo? Você pega uma caixinha aqui, geralmente a gente chama isso aqui de bloquinho, na física, né, de bloco. Então você coloca um bloco aqui, e aí você observa que esse bloco está sendo atraído pela Terra. A Terra está exercendo uma força sobre ele, que é o que a gente chama de peso, certo? O peso é a força com que a Terra atrai os corpos. Bom, esse peso, como ele é uma grandeza vetorial, ele tem módulo, direção e sentido. Então a gente sabe que o peso ele está sempre na direção que aponta para o centro da Terra, certo? E esse daqui é o nosso vetor peso. É o nosso vetor peso. E ele aponta sempre para o centro da Terra. E o sentido é para baixo, certo? Então, por exemplo, esse peso, ele poderia ter um módulo que a gente vai aprender a calcular, certo? Vamos supor que seja 10 newtons. Ele tem a direção, que nesse caso aqui seria uma direção vertical, e o sentido para baixo, o sentido que a setinha está apontando aqui, certo? E o interessante é que a Terra também é atraída por esse bloquinho aqui, certo? Então aqui a Terra, vamos desenhar, colocar um pontinho aqui onde seria mais ou menos o centro dela, né? Dá um pouquinho para baixo, mas a Terra também é atraída por esse bloquinho aqui. Então esse bloquinho também exerce uma força de atração sobre a Terra. Só que essa força que o bloquinho exerce sobre a Terra é muito menor, muito menor mesmo, do que a força com que a Terra atrai o bloquinho, certo? Justamente por causa da massa, porque a Terra tem uma massa muito maior do que a massa desse bloquinho aqui, certo? Então, o peso é a força com que a Terra atrai os corpos, beleza? E a gente tem como calcular o módulo, né, do peso. Como é que a gente calcula o módulo do peso? Nós utilizamos a seguinte equação. O peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Essa daqui é a equação que a gente usa para calcular a força-peso, certo? O módulo da força-peso. Então, se eu quiser saber o quanto vale o módulo da força-peso, né, para um determinado corpo, para um determinado objeto, eu multiplico a massa desse corpo vezes a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade, ela varia de planeta para planeta. Por exemplo, aqui na Terra, a gente considera que G, né, na Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Isso aqui é uma constante. Então, por exemplo, se você quiser saber o peso de um corpo, né, o módulo do peso de um corpo, você pega a massa dele, que é o que você mede na balança, né? Poderia ser, por exemplo, 50 quilos. Você pega a aceleração da gravidade, substitui aqui e multiplica, certo? Por exemplo, a massa 50 quilogramas. A aceleração da gravidade na Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. Substitui aqui, né,
a aceleração da gravidade, substitui a massa e faz a multiplicação. E aí você consegue encontrar qual é o peso desse corpo, certo? Relembrando que peso é uma força, certo? E essa aceleração da gravidade, como eu falei para vocês, ela muda conforme você muda de planeta ou dos corpos, né? A aceleração da gravidade na Terra tem esse valor, na Lua vai ser outro, em Marte vai ser outro, certo? Porque depende da massa desse planeta, desses objetos. E conforme você muda o planeta, você também tem diferentes massas, tá bom? Bom, a gente também vai falar um pouquinho sobre a lei de Hooke. E o que é essa lei de Hooke? Essa lei de Hooke, ela diz a respeito sobre a força elástica, tá? Então, para a gente entender isso, vamos pegar o seguinte exemplo. Aqui a gente tem um bloquinho, certo? Esse bloquinho, ele tem uma mola que está presa nele, e essa mola está presa numa parede, certo? Então você pegou um bloco, colocou uma mola nele e prendeu essa mola na parede, certo? A gente sabe que quando essa mola está relaxada, esse bloquinho ele vai ficar aqui numa posição inicial, certo? Que é nessa posição aqui. Mas se eu pego esse bloquinho aqui, ó, nessa segunda figura, eu pego esse bloquinho e eu puxo ele até chegar aqui, todo mundo que já puxou uma mola, você vai perceber que a mola está puxando o bloquinho aqui para o outro lado. Ela quer que o bloquinho volta para a posição inicial dele, certo? E essa é a nossa força elástica, certo? A força elástica, ela é a força que essa mola está fazendo no bloquinho para voltar ele para a posição inicial. E a gente diz que essa força elástica ela é restauradora, tá? Por que restauradora, professor? Porque ela está sempre querendo colocar o bloquinho na posição inicial, né? Restaurar o estado inicial dele, o estado que ele está mais relaxado, né? Que essa mola está mais relaxada. Então, se você puxa esse bloquinho para cá, né? Eu peguei ele aqui na posição inicial, puxei ele até aqui. A mola quer que ele volta para lá, ó. A força restauradora está para o outro lado. Se eu pego esse bloquinho aqui, ó, e comprimo essa mola, a minha força restauradora ela vai estar para o outro lado. Ela estaria apontando para cá assim, ó, né? Querendo fazer com que o bloquinho voltasse para essa posição inicial. Então essa força restauradora, que é a força elástica, ela sempre se opõe ao sentido do movimento. Se o movimento está para cá, a força está para lá. Se o movimento está aqui para dentro, essa força vai estar para o outro lado, certo? Ela sempre se opõe ao movimento. Beleza? Então, vamos aqui... vamos fazer algumas marcações aqui para a gente saber como que a gente calcula o módulo dessa força elástica, né? Que é o que a gente chama da lei de Hooke. A lei de Hooke, ela permite a gente calcular o módulo da força elástica, certo? O número que descreve essa força. Então, eu vou marcar aqui, ó, a posição inicial do bloquinho, certo? Essa daqui, ó, vai ser a posição inicial. Eu vou chamar de x0, né? De posição inicial, beleza? Essa daqui, ó, ela vai ser a minha posição final, certo? Eu peguei o bloquinho aqui, eu puxei ele até aqui. Então, essa daqui, ó, eu vou colocar desde aqui de cima, né? Para ficar mais claro. Então, essa daqui é a minha posição final, certo? Então, o bloquinho tinha uma posição inicial, eu peguei ele, puxei até aqui, beleza? Então, a gente tem uma posição inicial e uma posição final. E essa distância que vai da posição inicial até a posição final, ela tem um nome. A gente chama ela de variação da posição, certo? A gente viu isso já, variação da posição. Variação da posição seria a posição final menos a posição inicial. É essa distância aqui, ó, o quanto que vale essa distância. Pode ser em centímetros, pode ser em metros, tá? Então, essa distância aqui, ó, essa distância aqui é o meu ΔX, né? A variação da posição. Lembrando que a variação da posição é a posição final menos a posição inicial. Isso aqui é fácil de ver, né? Por exemplo, vamos supor que essa posição inicial é 5 metros, certo?
e eu puxo o bloquinho até a posição de 10 metros. Qual é a minha variação da posição? Vai ser a posição final, que é 10, menos a posição inicial, que é 5. Então fica 10 menos 5, certo? Que dá 5, né? Essa variação da posição, nesse caso, seria 5 metros, beleza? Mas voltando para a lei de Hooke, como que a gente pode calcular o módulo da força elástica, certo? A força que se opõe ao movimento aqui do bloquinho, a força que a mola faz no bloquinho. A força elástica, esse cara que chamava Hooke, né? Tinha um sobrenome Hooke, ele encontrou o seguinte, que a força elástica é igual a constante elástica da mola vezes a variação da posição, certo? Essa daqui é a equação para a gente calcular o módulo da força elástica. A força elástica é igual a constante elástica da mola vezes a variação da posição. Mas, professor, o que é essa constante elástica da mola? Essa constante elástica da mola, ela é uma constante, né? Por isso que tem esse nome, que depende da mola. Para simplificar a explicação disso aqui, né? A constante elástica da mola, ela mede o quão dura essa mola é, certo? Você tem molas que são bem molinhas, você consegue apertar fácil, e você tem molas que são muito duras, né? Você tem que fazer muita força para conseguir apertar elas ou puxar. Então, quanto maior essa constante elástica, mais dura vai ser minha mola. E quanto menor a constante elástica, mais mole vai ser minha mola, tá bom? Então, essa constante elástica da mola, ela mede, ali a gente pode dizer, né, de uma forma simples, que ela mede a dureza dessa mola, certo? Quanto maior a constante elástica, mais dura essa mola. Quanto menor a constante elástica da mola, essa mola também vai ser mais mole, beleza? Então, a força elástica é igual à constante elástica da mola vezes a variação da posição. Lembrando que a variação da posição é o quanto eu puxei esse bloquinho. Ele estava aqui nessa posição inicial e eu puxei ele para cá, certo? E essa diferença aqui entre a posição final e a posição inicial é o que chamamos de variação na posição, certo? Então, essa daqui é a nossa lei de Hooke, a equação para calcular a força elástica. Bom, pessoal, então vamos aqui fazer dois exemplos para vocês verem como a gente pode usar isso. Primeiramente, o exercício 1 fala o seguinte: sabemos que o peso é uma força de atração que corpos exercem um sobre o outro. Calcule o peso de uma pessoa com massa M igual a 50 kg, né? Esse M é de massa, a massa vale 50 kg, que se encontra nos seguintes locais. Letra A, na Terra, onde a aceleração da gravidade é G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para a gente calcular o peso dessa pessoa aqui na Terra, a gente tem que utilizar a nossa equação. Peso é igual a massa vezes gravidade, certo? Então, peso é igual a massa vezes gravidade. A gravidade do local, né, onde essa massa aqui está naquele momento, beleza? Então aqui, ó, vamos pegar e substituir os valores. Quanto que vale a massa dessa pessoa? Vale 50 kg. Então eu vou substituir aqui, ó, a massa vale 50 kg. E quanto que vale a aceleração da gravidade aqui na Terra? A gente viu que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou colocar 10 aqui, certo? Fazendo a continha, fica 50 vezes 10. Então vai ficar peso é igual, 50 vezes 10 dá 500. Então o peso dessa pessoa aqui na Terra é 500 newtons, beleza? Esse é o peso dessa pessoa aqui na Terra. Agora vamos ver o quanto essa mesma pessoa, com essa mesma massa, quanto ela pesa em Marte, né? Então, vamos calcular o peso dessa pessoa com massa de 50 kg quando ele está em Marte, né? Em Marte, onde a aceleração da gravidade é 3,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Então, vamos utilizar a mesma equação.
Peso é igual a massa vezes gravidade, certo? Quanto que é a massa dessa pessoa? É a mesma pessoa, certo? Então pesa, a massa dele é 50 kg. Então aqui a massa é 50. E qual que é a aceleração da gravidade em Marte? Em Marte, a aceleração da gravidade é menor do que na Terra. Em Marte, a aceleração da gravidade vale 3,8 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou substituir aqui, certo? Então aqui vai ficar peso é igual 50 vezes 3,8, isso aqui dá 190. A unidade de força é Newton, certo? Lembrando que peso é uma força, tá? Então vocês podem observar que uma pessoa em Marte, ela teria um peso menor do que na Terra, certo? Você se sentiria mais leve em Marte do que na Terra, entendeu? A mesma coisa acontece com planetas que têm uma massa menor do que a Terra, porque Marte, como ele tem uma massa menor, consequentemente a aceleração da gravidade é menor e também o peso vai ser menor, certo? Então você sentiria um peso menor em Marte do que na Terra. Na Terra o peso dessa pessoa é 500 newtons, em Marte o peso dela é 190 newtons, beleza? Bom, para a gente terminar, o exercício 2 fala o seguinte: um bloco está preso a uma mola cuja constante elástica é K igual a 250 newtons por metro. Esse K é a nossa constante elástica da mola, certo? E ela vale 250 newtons por metro. Essa aqui é a unidade de medida da constante da mola. Então, esse bloco é puxado a uma distância de 0,25 metros da posição inicial. Calcule o módulo da força elástica que a mola exerce sobre o bloco. Então, pessoal, isso aqui é o seguinte, né? Esse nosso problema, a gente tem um bloquinho que está na posição inicial, preso a uma mola, e essa mola presa a uma parede. Então, você pega esse bloquinho e você puxa ele até um ponto aqui mais na frente, certo? E ele fala para a gente que esse bloco é puxado a uma distância de 0,25 metros da posição inicial. Então, essa distância aqui, ó, que é a distância que o bloco é puxado, vale 0,25 metros, né? Esse daqui é o nosso ΔX, a nossa variação da posição, beleza? E ele também fala para a gente que a constante elástica da mola é 250 newtons por metro. E ele quer saber o módulo da força elástica. Então, para calcular o módulo da força elástica, a gente utiliza a lei de Hooke, né? A lei de Hooke diz para a gente que a força elástica, o módulo da força elástica, é igual à constante elástica da mola vezes a variação da posição. Beleza? Então, fazendo essa continha aqui, fica a força elástica é igual à constante elástica da mola vezes a variação da posição. Quanto que vale a constante elástica da mola? O exercício fala para a gente que vale 250 newtons por metro. Então, no lugar do K, eu coloco o 250. Quanto que vale a variação da posição? O exercício fala para a gente que esse bloco é puxado a uma distância de 0,25 metros da posição inicial. Então, esse 0,25 metros, como eu mostrei aqui nesse desenho, né, é essa distância aqui, ó, é a nossa variação da posição. Então, aqui no lugar de ΔX, a gente coloca 0,25, beleza? Então, a força elástica é igual a 250 vezes 0,25. 250 vezes 0,25, isso aqui vai ficar a força elástica igual a 62,5 newtons, certo? 62,5 newtons. A unidade de força é sempre newtons, tá? Independente da força que você está falando. Então, esse daqui é o módulo da força elástica da mola. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem e até a próxima aula. Bons estudos para vocês.